Projeta para mim, filho. Isaías capítulo 6, versículo 1. Eu vou pedir que projete na RC, tá? Isaías capítulo 6, versículo 1. Você vai me acompanhar, Anne? Que bênção, hein? Glória a Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1. E eu vou pedir que você redobre a sua atenção. Essa mensagem hoje vai ser muito forte. Está escrito assim, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei, guarda isso, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Você pode dizer amém? Para essa noite eu quero ministrar uma mensagem profética com o seguinte tema: você não vai terminar como Uzias. Olha para a pessoa mais abençoada que está próxima de você e diga assim: você não vai terminar como Uzias. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías é o capítulo em que o profeta Isaías teve uma das maiores experiências com Deus. É no capítulo 6 que o céu se abre diante de seus olhos. É no capítulo 6 que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele não viu só o Senhor, mas ele viu os serafins que voavam por cima dele, declarando: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. É interessante que essa visão do profeta Isaías, ela acontece depois de um período de luto. Porque o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias reinou por muitos anos. Uzias foi um rei que começou bem, mas ele terminou mal. E é interessante que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque ele foi o que mais recebeu revelações acerca do Messias, ele era parente de Uzias. O profeta Isaías, ele vinha de uma linhagem real, ele era um nobre. E no ano em que morre o seu parente, no ano em que a família está de luto, no ano em que a nação está de luto, é o ano em que ele está tendo experiências com Deus. É o ano em que ele está vendo Deus. E presta atenção, eu quero começar essa mensagem dizendo que independente como você começa, você precisa terminar bem. Eu vou dizer de novo, independente como você começa, você precisa
terminar bem. Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o final do que o princípio. Quantas pessoas que começam bem, mas que termina mal. E Uzias, ele é o retrato. Ele é o retrato de quem começa bem. Ele é o retrato de quem tem um início maravilhoso, mas tem um final trágico. A história de Uzias, ela está registrada no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26. Uzias, e eu já vou pedir para deixar aí, tá? Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Uzias, ele foi filho do rei Amazias. Uzias começou a reinar sobre Judá com 16 anos de idade. As responsabilidades começou muito cedo na vida dele. Imagine, alguém assumir o trono de uma nação com 16 anos de idade. Na verdade, naquele tempo as pessoas amadureciam mais cedo também. Hoje tem pessoas que têm 30 anos e é um menino. Tem gente aí que tem 50 anos e é um moleque ainda. Até porque idade não tem nada a ver com maturidade. Tem pessoas muito novas, mas madura. E tem pessoas velhas que não tem maturidade nenhuma. Com 16 anos de idade, ele assume o trono. E ele reinou por 55 anos. Diga comigo, 55 anos. E por que Uzias começou bem? Ele começou bem porque ele começou buscando o Senhor. Ele começou fazendo a vontade de Deus. Ele começou fazendo o que agradava ao Senhor. E ele prosperou. Ele buscou o Senhor e prosperou. Por quê? Porque todo aquele que busca o Senhor de coração prospera. Todos aqueles que buscam o Senhor em verdade prospera. Capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, versículo 5. Está escrito: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, o profeta, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga, o fez prosperar. Por quê? Porque todo aquele que busca vai prosperar. Capítulo 26, verso 9 e 10. Está escrito: Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e do canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muita cisterna, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefela e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Ele gostava do quê? Da agricultura. Ele gostava da terra, ele gostava de plantação. E ele possuiu muitas terras. Ou seja, ele era próspero em todos os sentidos. Só que ele não buscava Deus só para prosperar, não. Ele também buscava Deus para vencer os inimigos. Olha o que diz, segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 7. Está escrito:
E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Espera aí. Deus o ajudou contra filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. 3 povos poderosos não conseguiram ficar de pé diante de Uzias. Todos que queriam travar uma batalha com ele perdia. E Uzias não vencia porque tinha o melhor exército. Uzias não vencia porque ele era um grande estrategista. Ele vencia porque Deus o ajudava. Eu quero liberar isso aqui hoje. Você vai vencer porque você tem um Deus que te ajuda. Não, eu estou dizendo que você vai ser vitorioso porque tem um Deus que está com as mãos estendidas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É impossível uma pessoa buscar o Senhor e Deus não ajudar. Deus vai ajudar. Olha para essa pessoa e diga assim: busca o Senhor, Deus vai te ajudar. Quem são os inimigos que você precisa vencer? Quem são os inimigos? E eu não estou me referindo a pessoas, porque Paulo escreveu dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espiritual da maldade que habita nas regiões celestiais. Quem é seu inimigo? Todos nós temos um inimigo em comum, que é o diabo, que nós precisamos vencê-lo. Só que tem pessoas aqui que você trava batalhas contra o vício. Seu inimigo é o vício. Tem pessoas aqui que você trava uma batalha contra a imoralidade é o seu inimigo. Tem pessoas que estão aqui hoje, você trava uma batalha, e muitas das vezes essas batalhas é contra você mesmo, contra sentimentos que não deveria estar aí, sentimentos de ira, de raiva, de ódio, de vingança. Quantas pessoas que você precisa vencer, inimigos. E talvez os seus inimigos são os pensamentos intrusos. E talvez a maior guerra, ela acontece dentro da sua mente. Todos nós temos um inimigo para vencer, todos os dias. Todos os dias. Deus ajudava Uzias a vencer os inimigos. Por quê? Porque ele buscava o Senhor. Se você está buscando o Senhor, você vai vencer os seus inimigos. Então ele foi um homem que ele prosperou tanto. Ele tinha o prestígio do povo de Judá. Ele tinha o respeito das nações, dos povos vizinhos. Por um período, Uzias, ele se tornou exemplo de liderança, exemplo de rei. Diga comigo assim: ele era o cara. Mas a Bíblia diz que ele se perdeu no final. Projeta para mim segundo o livro das Crônicas 26:16. 26:16. Eu quero ler isso aqui com você. Mas havendo-se já fortificado
exaltou-se o seu coração até se corromper. A Bíblia diz que se tem uma coisa que você tem que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Quantas pessoas que não guardam o seu coração? Ele não guardou o coração dele. Ele chegou num nível de riqueza. Ele chegou em um nível no seu reinado de exaltação. Ele chegou num nível que ele estava acima dos povos e dos reis das outras nações. Que ele chegou ao ponto de corromper o coração dele. Ele se exaltou a si mesmo. E a exaltação nunca pode vir de nós mesmos. A exaltação tem que vir de outros. É um problema quando o homem exalta a si mesmo. Quantas pessoas que deixou o coração se corromper, por quê? Porque começou a se exaltar a si mesmo. E presta atenção, esse tipo de sentimento começou no coração de Lúcifer, quando ele habitava no céu, quando ele vivia na glória de Deus. Só que a Bíblia diz que Lúcifer começou a dizer: subirei acima das estrelas de Deus e estabelecerei o meu trono. Lúcifer, ele começou a se exaltar a si mesmo. E qual foi o resultado? Ele caiu, perdeu a glória, perdeu a luz, porque Lúcifer significa no hebraico portador de luz. Ele deixou de ser quem ele era. Ele perdeu a identidade de Deus na vida dele. E ele agora é conhecido como Satanás. Tem pessoas que ele está indo de anjo para diabo. Por quê? Porque começa a se achar demais. Começa a achar que está acima de todo mundo. Coraçãozinho está se corrompendo. Presta atenção. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Presta atenção aqui. Olha a loucura que esse rei fez. Ele entrou no templo do Senhor. Ele foi até o lugar mais sagrado, no altar. E ele começou a queimar incenso. Alguém vai dizer assim: mas não tem nada a ver. Olha para essa pessoa e fala: tem tudo a ver. Não tem aquela brincadeirinha de criança, ado, cada um no seu quadrado? Presta atenção. Queimar incenso no altar era serviço do sacerdote. Era o sacerdote que ia no altar e queimava incenso. Era o momento da adoração. Não era serviço do rei. Só que a Bíblia diz que os sacerdotes agora entram para corrigi-lo. Os sacerdotes agora chegam e diz para Uzias: você não pode fazer o que você está fazendo. Ele foi corrigido, não foi por um sacerdote não. Ele foi corrigido por uma turma inteira de sacerdote que apontou o dedo para ele e falou assim: você é louco. Você está fazendo uma coisa que não era para fazer. Sabe qual foi a resposta dele? Mas eu sou rei.
soberba, orgulho. O coração dele já estava totalmente contaminado. E presta atenção, a atitude dele vai determinar o destino dele. Por quê? Porque quando ele falou assim, mas aqui dentro eu sou rei, ele podia ser rei, mas não era sacerdote. É a mesma coisa se chegar um vereador aqui, um prefeito aqui, ou o presidente da república aqui. Ele pode ser presidente da nação, mas o pastor da igreja é o pastor Wellington Melo. Se ele entrar em qualquer outra igreja, ele pode ser o presidente do Brasil, mas na igreja a autoridade é o anjo que Deus colocou. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala, você está entendendo? É por isso que eu vou falar algo para você, guarda isso. Vota, mas não devota. Vou repetir, vota, mas não devota. O nosso problema é quando nós começamos a levantar ídolos. Aí Deus tem que abater para dizer assim, eu não divido a minha glória com ninguém. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, você está entendendo? Tem pessoas que não sabem se colocar no seu lugar. Por quê? Porque o problema de você corromper o teu coração com a soberba é que você acha que pode fazer o que quiser. O que está acontecendo com Uzias aqui? O que está acontecendo com ele? Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Quantas pessoas que você perdeu aquele emprego porque você começou a se comportar como soberbo? Quantas pessoas que a porta fechou na tua vida, por quê? Porque você começou a se comportar como um soberbo lá dentro daquele ambiente. E olha o que o sábio Salomão escreveu em Provérbios capítulo 16, versículo 18. Em Provérbios 16, 18 ele disse, a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Aleluia! Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aleluia! Aquele que a si mesmo se humilhar. Olha para cá. Aquele que a si mesmo... Aquele que a si mesmo, você sabe o que significa isso? O texto não está dizendo aquele que é humilhado pelos outros. O texto está dizendo aquele que a si mesmo se humilhar, se colocar na posição de humilde. Olha para essa pessoa e fala, entendeu? Por quê? Porque a humildade é a pavimentação que te conduz ao tempo da honra. Eu vou repetir, a humildade é a pavimentação, é o caminho que te conduz ao tempo da honra. Deus, eu vou profetizar, Deus viu que você se humilhou, Deus viu que você se colocou numa posição de humildade, e foi justamente essa atitude sua que vai te conduzir ao tempo da honra na sua vida. Quantos pais
Veio agora, quentinha. Quantos pais que nem teus filhos te respeitam? Por quê? Porque você era um soberbo dentro de casa. Você quebrou o mandamento a qual Paulo escreveu: vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. A gente só lembra do texto que diz que filho tem que honrar pai e mãe. É um mandamento, filho tem que honrar pai e mãe. E eu vou falar uma coisa para você: o erro de um pai não justifica a rebeldia de um filho. Eu vou falar de novo para você memorizar isso. O erro de um pai não justifica a rebeldia de um filho. Só que muitos pais também não têm agido com sabedoria. Porque ele passa 24 horas do dia provocando a ira dos filhos dele. Eu conheci muitos pais soberbos nessa caminhada. Pais que não sabiam se colocar no lugar do filho. Outros que era soberbo, orgulhoso por conta do vício que ele não conseguia se libertar. Quantos filhos que por causa de um pai soberbo sofreu abusos psicológicos, abusos moral. Quantas pessoas que você quer impor algo, sendo que você não construiu a estrada do respeito para receber aquilo. Quantas pessoas que quer forçar uma honra forçada é estupro. Você não força ninguém te honrar. Porque honra é reconhecimento. Eu não peço reconhecimento, ele tem que vir. Talvez eu estou pregando aqui e essa mensagem está fazendo sentido para você. Por quê? Porque nem no dia dos pais seus filhos lembrou de você. Só mandou na verdade uma frasezinha: feliz dia dos pais, mais nada. E se eu estou pregando isso é porque Deus está falando com alguém aqui, porque Ele não erra o endereço. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você: se você está respirando, dá tempo de consertar as coisas. Independente de quanto tempo já se passou. Quantas pessoas que as portas se fechou na sua vida e hoje você daria tudo para voltar naquele ambiente, naquele trabalho, só que a forma como você saiu, aquela porta se fechou para nunca mais abrir. Quantas pessoas que têm se comportado como Uzias. E sabe como ele terminou? Projeta para mim capítulo 26, versículo 21. Controle as lágrimas, tá? Esse vai ser um dos versículos mais tristes da noite. Olha como ele terminou: um rei que reinou 55 anos. Um homem que por conta dele Deus deu vitória contra os inimigos para a nação. Mas olha como ele terminou: assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Olha para cá. Quando ele disse assim: eu sou rei aqui, a Bíblia diz que abriu uma fresta no telhado do templo.
uma luz bateu na testa dele, pum, e ele ficou leproso na hora. E quando ele ficou leproso na hora, foi uma lepra que ele não conseguiu mais se libertar dela. E ele teve que morar numa casa separada. Olha para cá, diga comigo, casa separada. Por quê? Porque ele era leproso. Leproso não podia ter contato social, nem contato familiar. Então ele foi tirado do trono, do palácio, da casa da família dele, e teve que morar numa casinha isolada. E seu filho Jotão não podia ser nomeado rei. Pergunta por quê? Porque o rei ainda estava vivo. Ah não, olha para cá. O rei ainda estava? Ele estava vivo, mas estava sofrendo. Ele estava vivo, mas não tinha mais autoridade. Tem muita gente que ainda continua vivo, mas não tem mais autoridade nenhuma. Quantas pessoas que você está vivo, mas não tem mais autoridade? Acabou a sua autoridade. Olha para cá, presta atenção. Teve que terminar separado da esposa, dos filhos, de todos. Quantas pessoas que você está terminando sozinho? Você tinha todos ao seu redor e hoje está terminando sozinho. E a coisa mais triste que pode acontecer com o ser humano é ele terminar sozinho. Na solidão. Porque uma coisa é você escolher passar um tempo sozinho, isso é chamado de solitude. E de vez em quando é bom demais ficar meio isolado, meio sozinho. Sim ou não? Quem gosta? Ah, eu amo. Sabe aquele momento seu? Olha para cá. Você viu efeitos? Você viu? Essa equipe tá hollywoodiana, cara. Eu cheguei aqui, o negócio piscou, bicho. Olha para cá, presta atenção. Quantos homens estão terminando sozinho? Quantos pais estão terminando sozinho? Quantas mães estão terminando sozinha? Quantos filhos estão terminando sozinho? Quantas pessoas que hoje não tem uma pessoa para chamar de amigo? Sabe por quê? Porque ninguém suporta ficar do lado de um arrogante. Ninguém suporta ficar do lado de um soberbo. Ninguém suporta ficar do lado de um orgulhoso. Ninguém suporta isso. A coisa mais terrível é você estar do lado de alguém que tudo dele é melhor que o seu. Se você falar assim, eu tenho uma caneta pique, ele fala, eu tenho uma pique melhor que a sua. Eu comprei esse tênis. Mas esse tênis aí, não sei, ele faz creque, creque, creque. O meu não faz não. O meu... Quantas pessoas que para se sentir superior tem que diminuir o outro? E o soberbo faz isso. Por quê? Porque ele se sente bem com isso. Olha para essa pessoa e fala, mas pessoas assim terminam sozinho. Agora olha para cá. Nunca diga que você não precisa de ninguém. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que você não vai conseguir desabotoar sua fralda. Você não vai conseguir limpar suas próprias sujeiras. Nunca diga essa palavra, eu não preciso de ninguém. Quantas pessoas que por você falar tanto essa palavra, hoje você está vivendo uma solidão terrível. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual ouviu o que saiu da sua boca. Então ele começou a trabalhar para você terminar sozinha. Ele começou a trabalhar para você terminar sozinho. Uzias terminou sozinho, sem glória, sem coroa, sem trono, sem prestígio, sem nada. Mas eu nessa noite quero declarar
Que você não vai terminar como Uzias. O tema hoje é: você não vai terminar como Uzias. Não! Você não vai terminar sem glória. Você não vai terminar sozinho. Você não vai terminar mal. Pastor, como que o senhor declara isso com tanta convicção? Eu não estou vendo ninguém morto aqui. Ou tem algum... Olha para o lado, vê se tem algum defunto do teu lado. Cheira ele, vê se ele está fedendo. Isso, cheira ela para ver se ela está fedendo. Está vivo? Está vivo? Então, se você está vivo, dá tempo de se consertar. Se você está vivo, dá tempo de você começar a ser humilde. Se você está vivo, dá tempo de fazer o caminho de volta. Se você está vivo, dá tempo de pedir perdão. Se você está vivo, nem Deus quer que você termine como Uzias. Por quê, pastor? Porque esse não foi o plano de Deus para você. Pastor, e qual é o plano de Deus para mim? Está escrito, você nunca leu? Está escrito: eu, Senhor, tenho planos de paz e de prosperidade, não de mal. Está escrito. Está escrito em Romanos que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Está escrito. Está escrito. Está escrito no livro do profeta Isaías que se ouvires a minha voz e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Está escrito. Está escrito. Está escrito em Deuteronômio: se vocês ouvir as minhas palavras e obedecer, vocês serão abençoados. Benditos serão no campo, benditos serão na cidade, e todas as bênçãos o acompanharão. Está escrito. Essa é a vontade de Deus para nós. Pastor, mas tem gente que não está vivendo isso não. Mas essa pessoa está buscando a Deus? Não confunda lutas com uma vida de fracasso. Porque tem pessoas que estão passando por lutas, mas não significa que ele é um fracassado. Batalhas, lutas, dificuldade, todo mundo passa. Eu passo, você passa. Pastor, quem está vivendo na vontade de Deus também passa? Também passa. A diferença é que no final todos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor, você é mais que vencedor. Olha para essa pessoa, ou não, olha na bolota do olho, nesse olho verde, nesse olho mel que ele tem, olha aí, ó. Olha nesse olho azul que ela tem, diga assim: eu quero declarar que você é mais do que vitorioso. Eu quero declarar que você é mais do que vitoriosa. Eu quero declarar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A minha pergunta é: e aí? Vai terminar como Uzias? Tem pessoas que construíram um império e vai terminar como Uzias. Tem pessoas que já teve mansões, casas, imóveis, carros, mas vai terminar como Uzias. Tem pessoas que todo ano podia escolher qual país viajar, mas vai terminar como Uzias. Então eu repito, o que importa não é como você começa, é como você vai terminar. Eu olho para vocês e pergunto: como você quer terminar? Como?
Olha para essa pessoa e fala: como que você quer terminar? Você pode ficar de pé.